Bom dia, tudo bem? Então, bom dia novamente, muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer enorme, é uma honra a gente participar desse momento junto com vocês, professoras da nossa rede, né, que somos, nesse bate-papo, nessa conversa sobre avaliação. Lembrando, né, como a Lilian até colocou aí, que a gente já está pensando num outro módulo, um módulo de maior aprofundamento, porque assim, o que eu falo para elas, nessa 1h30, às vezes dá para a gente dar uma pincelada no assunto, né? E a gente sabe que todos esses assuntos aqui não se esgotam, né? E mesmo que a gente faça um outro módulo com aprofundamento, a gente sabe que na educação os assuntos são inesgotáveis. Né? Isso é muito inspirador, porque a gente sabe que em cada conversa que a gente tem com o educador, em cada momento que a gente senta para discutir um assunto, para compartilhar, a gente gera novas ideias, novos conceitos, novos conhecimentos, e isso é muito importante, né? Então, é lembrar sempre que tudo que a gente traz aqui, né, e tudo que acontece nessas formações, pelo menos, né, o que nós pensamos aqui no curso Conversa sobre Avaliação, é justamente isso, que não há uma finalização, né? Há sempre mais a se conversar, há sempre mais a se descobrir. Então, eu queria começar, né, com vocês pensando sobre isso, né, o tanto que isso é inspirador para vocês e para nós também, né? E que em cada discussão a gente possa gerar aí reflexões que nos façam pensar mais sobre o assunto, ter novas ideias, e isso é o que motiva tanto a gente, né, como educador, quanto os nossos alunos também, né? É instigar a isso, a refletir mais sobre aquilo que se está falando. E aí, para a gente conversar hoje um pouquinho, né, na nossa conversa, como a gente trouxe aí no slide inicial, o porquê e o para quê das avaliações externas, né, pensando de que existe um motivo, né, e existe também uma situação de serventia das avaliações. Né? Não estamos ainda fechando o conceito do que são as avaliações externas, né? O nosso objetivo hoje, então, é refletir sobre os objetivos das avaliações externas. Né? Então, esse é o nosso foco de trabalho hoje, né? De pensar sobre isso. Mas antes da gente começar exatamente pensando sobre isso, a gente vai retomar um pouquinho, né, as colocações que vocês propuseram na aula passada, quando eu fiz acho, 3 perguntas. Né? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, eu não enxergo nada daqui, mas eu estou com a minha colinha aqui. Então, se vocês verem olhando, é porque estou olhando para o meu papel. Que vocês colocaram, né? Lembrando que não existe nesse momento nada certo, nada errado, mas é aquilo tudo que a gente pensa sobre a avaliação externa. Então, quando foi proposto lá o que é avaliar, né? Então, me responderam assim: encontrar caminhos, medir, diagnosticar, planejar, revelar e conhecer. Excelente essas ideias, né? Para que serve uma avaliação externa? Conhecer como está a aprendizagem das escolas, o geral, encontrar caminhos, saber se o que se passou dos saberes foi absorvido, conhecer, ajudar, possibilitar ações, diagnosticar e desenvolver estratégias. Muito bom. Um ponto positivo e um ponto negativo das avaliações externas. Conhecer outras realidades, isso são os positivos, tá? Conhecer objetivos, enfrentar o problema, olhar sobre uma mesma base, trazer um olhar sobre o todo para implementar ações, promover a educação, ver em larga escala, revela a realidade, um olhar amplo. E os pontos negativos: não reproduzir a realidade completa, cobrança dos alunos, falta de devolutiva, comparações, virar treino na escola, questões fora do contexto estudado,
pode não atender a todos e gera comparações. Importantíssimo tudo isso que vocês colocaram, né? E importante também, porque o meu desejo maior durante esse módulo que eu estou junto com vocês é que a gente vá construindo e reconstruindo e desconstruindo, né? Foi isso que aconteceu comigo, com toda a equipe da avaliação, né? E que continua acontecendo, que a gente continua estudando também. E cada dia a gente fala, mas isso, né? Mas isso pode ser, isso não pode, enfim. A gente traz esses pontos, sempre pontos negativos e positivos, nessa tentativa de entender, né? De desconstruir e construir novamente. E aí, quando eu trago para vocês essas colocações que vocês propuseram, é justamente para que vocês levem elas, né? Levem essas proposituras e que vocês continuem pensando ao longo do módulo, né? Será que isso que eu coloquei de fato é? Será que não é? Será que foi uma colocação que eu fiz diante do que a gente está estudando que tem consistência ou não tem? E isso é o mais importante. Isso é importante porque a gente reflete sobre aquilo que a gente tem de conhecimento e o que a gente precisa mudar ou o que a gente precisa construir ou desconstruir, tá? Então, sempre a gente vai parar um pouquinho para pensar sobre o que pensamos. Isso é o mais importante. Tem que ocorrer esse momento. A gente vive numa vida alucinada, louca, né? De pensamentos, de internet, de rede social, e poucas vezes a gente para, né, um momento para pensar sobre N questões, né? Até da nossa vida. Quanto mais de questões assim conceituais dentro da nossa área profissional. E isso é necessário, tá bom? Então, sempre é bom parar para pensar sobre o que pensamos. Então, o que eu penso sobre avaliação? Sobre os pontos positivos e negativos. Então, eu trouxe para vocês aquilo que vocês colocaram. E é muito bacana porque a gente vai olhando para aquilo que vocês colocaram e que, de repente, na aula passada já foi desconstruído ou construído outras coisas. Isso é o mais importante. Eu trouxe aí esse slide de motivação, mas para a gente pensar sobre essa questão que a Ribane falou. Objetivos. Né? Para se ter objetivos, a gente existe sempre uma motivação. Né? Eu sempre penso muito assim, eu tenho uma motivação de ficar magra, eu quero estar magra, né? Isso é um motivo. Qual é o meu objetivo para estar magra? Quais são as estratégias? Né? Mulher é muito chata. Ou eu quero, né? Tem gente que quer fazer academia, ficar musculosa, então tem que engordar. Isso é uma motivação. E aí, qual é o objetivo? Né? E isso a gente pensa na vida pessoal, né? Então, sempre há uma motivação de algo, né? Que nos causa e nos coloca um objetivo. Essa motivação, né? É bom a gente tocar nesse assunto, que é um assunto até muitas vezes mal entendido, né? É a questão da gente pensar em metas, né? Eu tenho uma meta? Tenho uma meta, como eu falei para vocês. Eu tenho uma meta de chegar, né? Uma meta ilusória, aos 50 quilos. Essa é a minha meta, ela é numérica, né? E aí, qual é o objetivo de eu chegar nesses 50 quilos? Para que quero ser anorexa? Né? Não. Qual o objetivo de eu chegar a 60, a 70 ou a 80? Cada um tem um objetivo, né? A meta é um número. Então, eu tenho uma meta, esse número. E aí, qual é o objetivo de ter esse número? Eu quero ter esse número porque eu vou me tornar uma pessoa mais saudável, né? Saudável porque eu vou deixar de ter gordura no corpo, isso interfere nas artérias, enfim. Ou eu quero ter mais músculos, então eu vou engordar,
né? A minha meta é um aumento, então de 70 eu vou para 80. Qual o objetivo? Então, eu tenho um objetivo. O objetivo é ter saúde também, ter mais músculos que sustentem melhor, né, a minha parte óssea. Então, vejam que esse exemplo que eu dei, bem corriqueiro, né, ele para a gente pensar um pouquinho sobre o que é meta e o que é objetivo. Meta é sempre algo que vai te trazer um indicador, né, vai te trazer um número. E o objetivo é por que dessa meta? Por que eu tenho essa meta? E aí, dentro disso, também cabe outra palavrinha, que é a estratégia, né? Então, para eu atingir a meta, né, que eu preciso, dentro desse meu objetivo, eu tenho algumas estratégias. Mas por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com a avaliação, né? Porque nós temos um disparador, né, que são leis, né? A avaliação externa acontece? Acontece. Ela tem um objetivo? Ela tem um objetivo. E esse objetivo dela, né, não dela propriamente, né, mas ela é um instrumento para se verificar um determinado objetivo. E aí eu não estou falando do objetivo da avaliação, estou falando dela como instrumento, né? Assim como dentro da escola ela é um instrumento, né? E a gente sabe que não é um apenas, né? A avaliação é o que é, mas os instrumentos são diversos, né? Então a gente tem prova, a gente tem teste, a gente tem relatório, a gente tem seminário, a gente tem N situações aí, né? Roda de conversa. Tudo isso pode ser utilizado como um instrumento avaliativo. Nas avaliações externas, voltando então, há sempre uma meta, né? Por que eu trouxe essas duas leis? Né? A primeira, porque é a lei que aprova o Plano Nacional de Educação, né? E aí, quando a gente observa aí, o Plano Nacional de Educação, ele trouxe, nesse ano de 2014, ele trouxe algumas metas nacionais, né? Porque em todo, né, a gente tem que entender que a educação, ela tem órgãos de comando, né, que não acontece só na escola, que acontece fora da escola, fora da secretaria, como o Plano Nacional de Educação, que vem do MEC. E aí, dentro dessas metas, né, todas elas voltadas para a educação, que se cumpre tanto em âmbito interno, dentro das escolas, né, quanto externo, através das secretarias e das ações que a secretaria promove, tudo isso para alcançar uma meta. Então, é incrível, eu não sei quantas de vocês já abriram, né, o Plano Nacional de Educação e conseguiram já ler. É importante porque você observa que dentro de cada meta existem estratégias, né? Trouxe também para vocês a lei, né, do dia 1/12 de 2017, que aprova o Plano Municipal de Educação. E o Plano Municipal de Educação, ele é totalmente ligado ao Plano Nacional. Então, uma coisa não discorda nem se afasta da outra, né? Tem que seguir. Então, tanto os planos estaduais quanto os municipais estão concentrados nas metas colocadas pelo Plano Nacional de Educação. Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Existe sempre uma motivação para que seja realizada uma avaliação. E as avaliações externas, elas são instrumentos ligados a um objetivo, né? Para alcançar e demonstrar o alcance de metas. Então, pode passar, Érica, por favor. Eu trouxe um recorte bem pequeno, né? Bem pequeno mesmo, para a gente olhar, porque aí a gente tem esse olhar desse recorte para dentro da escola, né? Porque tem outras metas, enfim, são 20 metas, tanto no plano nacional quanto no plano municipal. E aí no plano nacional, que ele iniciou em 2014, ele também
é composto aí por um período de 10 anos, então de 2014 a 2024, e essas metas estão ali colocadas para serem alcançadas nesse período. Aí você pode, mas quem fez essas metas? Quem fez essas metas? Pessoas que estavam trabalhando na época no Ministério da Educação. É importante a gente olhar? É importante. Será que tudo que está colocado aí é, de fato, relevante para a educação? Acredito que muitas coisas sim, muitas metas sim. Outras você não acredita, Lúcia? Outras não. Então, assim, tudo é muito perfeito? Não, né? Tudo a gente pode ser objeto de crítica. Crítica, não digo uma crítica, não acredito nisso, não. De refletir sobre e de falar, de fato, isso é importante, relevante, o quanto isso vai mudar aquilo que a gente entende como educação, né? Uma educação de qualidade, de direitos, enfim. Mas eu trouxe para a gente um recorte. A meta 5, que é alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Isso era em 2014, teve já uma alteraçãozinha nisso daí. Mas, enfim, quando a gente lê essa meta, a gente, de cara, já entende que essa meta é uma proposta para quem? É o Ministério da Educação que vai realizar isso? É a Secretaria da Educação que vai realizar isso? Não é. Somos nós professores, né? Dentro da sala de aula, com o nosso trabalho, é que vamos realizar essa meta. E aí, é incrível também, né? Porque até a forma com que a meta é trazida, né? O que está escrito nela. Alfabetizar algumas crianças. Alfabetizar 50% das crianças. Alfabetizar 85%. 99,9%? Não. A colocação aí é alfabetizar todas as crianças. No máximo, e não é no 3º ano. É no máximo. É chegar no 3º ano alfabetizado, né? Aí você fala assim, mas Lúcia, dentro da sala de aula acontece cada coisa, a gente recebe cada criança, que às vezes não dá. Esse todas aí não acontece. É uma fala que a gente tem, não é? Geralmente é isso. Até o 3º ano, imagina, eu recebo no 5º ano, geralmente 10, 5, 8 crianças que não estão ainda nem no sistema de avaliação, de alfabetização, que a gente trabalha, nem no pré-silábico. É verdade. Né? E o que a gente faz com essa meta? Bora pensar um pouquinho, né? A meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar, que a gente estudou na semana passada, né? O que é? Da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Então, os anos iniciais, que é o nosso atendimento na prefeitura, né? Anos iniciais do ensino fundamental, foi proposto para 2015 5,2, 2017 5,5, 2019 5,7 e 2021 6,0. Que incrível! A gente já passou desse número. Verdade. Dentro da nossa rede, a gente já ultrapassou a meta de 2021. Muito bem. Será que isso aconteceu na sua escola? Essa meta? Será que fomentar a educação básica, né, uma educação de qualidade aí, básica, só acontece se a gente tiver essa nota de IDEB? O que a nota do IDEB reflete mesmo? Na semana passada nós estudamos que além da composição do teste, né, que acontece de língua portuguesa e matemática, o resultado do aluno, a gente também tem o fluxo escolar, né, que é a questão da transferência, da retenção,
da evasão, tudo isso interfere na composição desse número. Então, é um problema único, exclusivo de dentro da sala de aula só? Não. Porque, por exemplo, quando a gente fala do fluxo, uma criança que deixa de frequentar a escola é um problema que é exclusivamente do professor? Não, né? É um problema social. E isso vai interferir na nota do IDEB. E eu estou trazendo isso justamente para a gente pensar bastante e a gente sabe que muitas vezes há uma questão de culpabilização, né? Quem é o culpado? Tem culpado nessa história? Não teve a nota na minha escola porque esses professores, isso e aquilo. Ou porque, a secretaria, né? Essas escolas não foram bem porque a gestão dessa escola é isso e aquilo outro, né? E, na verdade, a gente tem que parar com isso, né? Não existe um culpado. Existe uma força-tarefa de vários segmentos aí que trabalham com a educação para que esse número melhore, né? Existe uma força-tarefa de gestão, de uma busca ativa de crianças que deixam de frequentar a escola ou de crianças que são transferidas e eu tenho que deixar sempre muito tudo organizado administrativamente também. Existe uma força-tarefa dos professores que atuam naquela sala ou naquelas turmas, né, que não é só o professor exclusivo, né, que tem, né, que no nosso caso de primeiro ao quinto ano é atribuída aquela sala para a gente, mas tem outros que atuam conjuntamente conosco. Então, é sempre uma força-tarefa, né? É a gente lembrar que nenhuma meta é alcançada por si só por uma única exclusiva pessoa. Há um conjunto, há elementos e fatores que interferem nisso, em metas, né? E que a gente não tem como ficar apontando o dedo para culpabilizar ninguém, né? A gente tem que pensar no todo. Então, quando a gente pensa em atingir um número, atingir um número faz parte do meu trabalho, mas eu não tenho que pensar no número, né? Eu tenho que pensar no trabalho, no trabalho que eu executo e que ele seja executado da melhor forma possível. E com certeza isso vai gerar um alcance de objetivos e de metas, consequentemente. Por favor, Érica, o próximo. No plano municipal, né, no nosso caso, o que era proposto em 2014, nesse plano nacional, era que os estados e os municípios também discutissem, formalizassem os seus planos dentro do que foi proposto federalmente e dentro de um período de tempo. Infelizmente, o nosso saiu com um pouco de atraso, né, elaborado por alguns profissionais da educação, não só da secretaria, né, mas também de profissionais que atuam dentro das escolas, os professores, gestores, coordenadores. E aí, em 2017, no dia 1 de dezembro, foi promulgada aí também a lei que aprovava o Plano Municipal de Educação. E aí eu trouxe para vocês as mesmas metas, né? Olhando, a gente percebe que na meta 5, enquanto a gente lia lá no Plano Nacional, era alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano. Essa é a meta enxuta, né, do Plano Nacional. No Plano Municipal, a gente tem alfabetizar na perspectiva do letramento, todas as crianças, até no máximo os 8 anos de idade, do terceiro ano do ensino fundamental. Tem uma pequena diferença, porque a nossa rede já tem uma construção solidificada, né, sobre a questão da alfabetização, e aí foi enxertado essa perspectiva que a gente entende que é do letramento. Muito bem, mas a meta continua a mesma. Continuamos com todas, né? E aí é um número, todas significa 100%. Na meta 7, a atingir até o ano de 2021 as seguintes médias municipais.
tomando-se como base o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do IDEB, que também é a propositura lá do Nacional. Mas aí nós vemos uma grande diferença. Enquanto no Plano Nacional, para 2015, nós tínhamos 5,2, em 2015, aqui no município, a gente tinha 6,0. 2017, de 5,5 nacional, nós temos 6,5. 2019, 5,7 nacional, 7,0. E 2021, 6,0 nacional, 7,5, 7,5 aí. Alcançamos isso? Não, não alcançamos. O que é mais importante? Não sei. Né? O que é mais importante é que a criança tenha uma educação de qualidade. Isso é o mais importante. Esse número é importante? Pode ser importante para mostrar alguma coisa para nós. Mas a minha pergunta é: por que esse número foi tão diferente do número proposto pelo Plano Nacional? É importante se pensar sobre isso? Muito importante. Né? Como é que a gente dá um salto, né? E quando a gente consegue alcançar 0,1 ou 0,2 pontos, isso já é muita coisa, né? É muita diferença, porque a gente tem uma rede que tem hoje, contando com a educação infantil, mais de 100, e com a EJA, mais de 100 mil alunos. Então, é um número expressivo. Quando a gente olha para o fundamental também, só os quintos anos, que a gente teve sempre uma média aí de 11 mil, né? Acho que hoje deve alcançar talvez o dobro disso, enfim. Mas por que a diferença? Também precisamos pensar sobre isso. Quem construiu? Quem chegou a esse número com base em quê? Importante também pensar sobre isso. Mas eu estou trazendo para vocês a motivação. Motivação do que mesmo? De um instrumento utilizado para quê? Para observar isso. Então, eu tenho metas, tenho estratégias, né? A Secretaria trabalha com algumas estratégias, né? Para promover que aconteça isso. E aí, quando a gente fala de avaliação externa, estou trazendo para vocês duas questões. A avaliação externa que a rede faz e a avaliação externa que acontece pelo SAEB. Ambas têm um objetivo,